Por mais uma rodada nós temos que estar falando de arbitragem no jogo do Bahia. Mais uma arbitragem de várzea e que está mais escancarado do que nunca de que há alguma coisa podre no reino da arbitragem brasileira contra o Bahia. Porque não é possível, a gente desde lá do jogo do Ceará tá tendo arbitragens péssimas que vem prejudicando o Bahia. Neste jogo especificamente não prejudicou por muito pouco e eu nem estou falando do lance que poderia ter sido marcado pênalti. E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, eu vou falar do Bahia que neste domingo amassou a equipe do São Paulo com força, venceu por um golzinho apenas, mas valeu por 18 mil gols. Cada um representando um dos sortudos que estavam lá na Fonte Nova para ver aquele golaço do Búfalo Rossi, que deu uma aliviada na torcida do Bahia, mas que a gente quase morreu do coração no finalzinho do jogo. Porém, o senhor Danilo Fernandes, voz ativa, garantiu o triunfo para o Bahia e a gente saiu dessa rodada com mais um triunfo na conta do senhor Guto Ferreira. Agora são 7 jogos sem perder, nunca na história desse país eu vi o Bahia ficar 7 jogos seguidos sem perder. Tomou apenas um golzinho, Rasta, apenas um golzinho, são 3 triunfos, 4 empates e o Bahia tomou uma distância ainda que não confortável, mas muito interessante da zona de rebaixamento. Agora são 6 pontos para o porteiro da zona de rebaixamento, que é o Sport. Ultrapassou o Santos, não ultrapassou o Ceará. Eu acho até que foi bom o Ceará ter vencido o seu jogo. Eu acho que o Sport também tem que vencer o seu jogo para ultrapassar o Santos. Ainda não vai conseguir na próxima rodada, mas quem sabe daqui a pouco a gente estaremos com todos os times nordestinos livres da zona de rebaixamento. Falando sobre o jogo, Rasta, que jogo encardido no primeiro tempo. O Bahia não começou bem não. A escalação que o Bahia colocou em campo foi até que eu esperava. Não teve nenhuma novidade, apenas o retorno de quem estava jogando. O Matheus Bahia e o senhor Mugni ocuparam seus devidos lugares. O Raí permaneceu como um titular, não fez uma partida excelente, mas também não comprometeu. Porém, Rasta, o Bahia mesmo com essa formação não conseguia ser protagonista no jogo. Porém, Rasta, apesar do Bahia estar jogando em seu território e com esse esquema tático, com todos os seus titulares, não era o Bahia que era protagonista o tempo inteiro. Ora o São Paulo começava a amassar o Bahia, ora o Bahia começava a amassar o São Paulo. Isso no primeiro tempo. Foi um jogo meio encardido, onde a gente não sabia exatamente onde era que o Bahia ia se posicionar. E isso era muito perigoso. O São Paulo era um time perigoso, ainda que não tão perigoso como eu imaginava, mas era um time que, se a gente vacilasse, a gente ia tomar gol. Mas a gente não vacilou. A defesa do Bahia não vacilou. Eu não posso deixar de falar que, na minha opinião, o melhor jogador desse jogo foi o Luiz Otávio. O melhor. Toda hora era bola na área e Luiz Otávio tira. Toda hora era bola na área e bateu em Luiz Otávio. Só ouvia Luiz Otávio. Claro que o Germán Conte estava ali também no software square. Inclusive ele teve uma nota boa, uma nota alta, 7.4. Foi bem avaliado. Mas eu só via o senhor Luiz Otávio, boneco de Olinda, gigante naquela zaga do Bahia. E o Bahia não tomou gol, e quando você não toma gol, você tem grande chance de vencer o jogo. Só que o Bahia não conseguia se firmar como um time propositivo. O Bahia até que atacava bastante no primeiro tempo a equipe do São Paulo, mas de vez em quando tomava uma pressãozinha também. E aí terminou o primeiro tempo. No frigir dos ovos, o Bahia foi o melhor no primeiro tempo. No frigir dos ovos, contando o que o Bahia fez e o que o São Paulo fez, o Bahia foi muito superior ao São Paulo, mas o São Paulo é um time perigoso e a gente precisava tomar muito cuidado. Quando voltou para o segundo tempo, o São Paulo fez algumas mudanças e voltou mais perigoso do que no primeiro tempo. Eu vi ali uma trocação muito perigosa entre Bahia no ataque e São Paulo tentando também atacar. Mas o São Paulo não era o único adversário do Bahia neste jogo. O Bahia tinha outro adversário muito mais perigoso, que foi a arbitragem. O senhor Sávio Pereira estava muito mal intencionado, não só o árbitro, como os bandeirinhas também.
O Bahia teve vários lances onde era uma falta, o jogador do Bahia caía, tinha que ser dado a lei da vantagem, porque o Bahia estava contra-atacando e o juiz simplesmente parava o jogo, Rasta. O juiz parou pelo menos uns 2 lances no primeiro tempo, desta forma o Bahia com a posse de bola e o árbitro simplesmente interrompeu o jogo. Eu vou repetir, isso não é erro de arbitragem. Não é erro de arbitragem, tá ficando escancarado que há uma má intenção da arbitragem com o Bahia. Uma coisa básica, isso é básico, isso não tem assim uma complexidade, aquilo ali não é um erro para você dizer assim, errar é humano, aquilo ali é má intenção, é de propósito. Um outro lance no segundo tempo, o Bahia numa situação onde o Rodallega recebe uma bola na frente, onde a olho nu não dá para o bandeirinha aferir com precisão de que ali seria impedimento. Qual é o protocolo? É de conhecimento de qualquer pessoa que acompanha o futebol. Imagine do árbitro que ele trabalha com isso. Qual é o protocolo? Tem que deixar o lance seguir e caso seja gol, será revisado pelo VAR e se o atleta tiver em condições de impedimento, invalida o gol e acabou. O que é que o maldito do bandeirinha, o infeliz do bandeirinha faz? Levanta o bastão, o juiz apita, interrompe uma situação que poderia ter sido gol legal do Bahia, poderia não ter sido impedimento e aí o Bahia é prejudicado nesse lance. No caso do pênalti ficou mais escandaloso. Eu vou confessar que eu ainda tenho dúvida que ali foi pênalti ou não, mas acho que o Juninho Free Fire deveria ter feito uma cena de Hollywood quando o cara pisou no pé dele, deveria ter dado uns 3 twist carpado e caído no chão, aí ele não ia ter jeito e ele teria que dar o pênalti. Se fosse contra o Bahia, aquele lance ali era suficiente para o juiz dar a penalidade. A gente já viu o ano passado, esse ano, vários lances que nem foi pênalti e simplesmente o árbitro foi lá e marcou um pênalti. Eu lembro do Gregory ano passado contra o Inter. O Gregory encosta a mão assim nas costas do cara, o cara atua como um verdadeiro artista de cinema de Hollywood, se joga, cai no chão, cai no outro jogador do Bahia, o árbitro vai lá e deu pênalti. Enfim, não vou reclamar desse lance especificamente do juiz, mas de todo um escopo maior que vem desde o primeiro tempo que ele para o jogo, para um contra-ataque importante do Bahia, o bandeirinha interrompe uma progressão do senhor Rodallega numa situação que ele não tinha como aferir com toda certeza que era impedimento. Os cartões amarelos que ele não deu, parava o jogo e não dava o cartão amarelo, porque se era uma falta grave ele parou um contra-ataque do Bahia, um ataque do Bahia, ele deveria ter dado cartão amarelo, simplesmente não deu cartão amarelo. O cartão amarelo que ele deu foi para o Patrick no lance que eu acho que não foi para cartão amarelo. Eu acho que naquele lance onde o Patrick até abraça o cara, mas nem derruba o cara, ele marca a falta e aplica o cartão. O Patrick tá fora do próximo jogo. Acho que não é uma perda tão relevante. Por mais que o senhor Guto Ferreira tenha enaltecido o senhor Patrick de Luca para o próximo jogo, ele está fora. Acho que a perda do Patrick não é tão grande como seria a perda do Gilberto, por exemplo, ou do Rodallega. O Bahia tem que tomar cuidado com essas questões de cartões, até porque, como a arbitragem está de má fé, está de muita má fé, até isso pode ser usado contra o Bahia. O cara pegar um lance besta como esse que ele pegou do Patrick e vai lá e aplica o cartão amarelo para prejudicar a Bahia no próximo jogo. Não vai prejudicar naquele, mas prejudicar no próximo. Então o Bahia tem que tomar muito cuidado com essa questão de arbitragem, porque tá escancarado que os caras estão de má fé com o Bahia e eles vão fazer de tudo para prejudicar. Quase conseguiu, mas aí o senhor Guto Ferreira costas larga. Aí, meu amigo, não teve jeito. Trocou meio mundo de gente e botou o Rodallega porque o senhor Gilberto estava com cãibra. O Patrick de Lucas saiu também com cãibra, já estava com cartão amarelo, saiu com cãibra. O Mugni não estava muito bem, o Mugni voltou e não conseguiu jogar os 2 tempos. Era previsível que ele não conseguisse mesmo. O Raí também saiu exausto, saiu cansado. O Raí não contribuiu muito bem, mas é aquilo que eu falei no pré-jogo.
o Bahia tem o privilégio de ter dois atletas que podem suprir a ausência do outro. E quando o Raí sai, o Rossi entra iluminado e consegue fazer um golaço quase parecido com o que o Gilberto fez no último jogo, mas só que esse foi de dentro da área, ele recebe a bola livre, o goleiro do São Paulo vai na bola, taca a bola na cobrança de falta do Juninho Free Fire, soca a bola sobra livre, ele dá tempo de olhar onde ele quer jogar a bola e ele coloca parecendo que colocou com a mão, sem defesa para o goleiro, 1-0 Bahia. E aí as coisas ficaram tranquilas, só que não, porque aí o Bahia até que continuou atacando, o São Paulo continuou pressionando, mas chegou a hora que o Bahia cansou realmente, mesmo o senhor Guto Ferreira trocando algumas peças, mas o Bahia ficou muito cansado, e aí o São Paulo começou a querer correr atrás do jogo, querer correr atrás do prejuízo. O Ceni fez algumas mudanças, o Shailon quase faz um gol parecido com o que o Rossi fez, mas o Danilo Fernandes arrasta. O Danilo Fernandes, voz ativa, que muita gente, assim como eu inclusive, foi um dos que falava que não aceitava o Danilo Fernandes titular, não aceitava, o senhor Matheus Teixeira tinha que ser titular. Eu não sei como, mas os caras acertaram e a gente estava errado. Como é que acontece isso? Não sei, só sei que foi assim. O cara não toma gol fácil. E agora o Bahia está 7 jogos invicto e muito dessas invencibilidades é por conta do senhor Danilo Fernandes, voz ativa arrasta. O Bahia triunfou nessa partida, Bahia 1, Salve Pereira 0, e agora é esperar o próximo jogo, que vai ser casca grossa também, arrasta. Vai ser muito casca grossa, restam 8 finais e vai dar tudo certo. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!